Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, venha te levantar, capacitar, erguer, levantar os irmãos e dar vitória em nome de Jesus. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir um favor aos irmãos, se inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Quando você deixa seu like, se inscreve no canal, o YouTube entende que você está gostando do vídeo e indica para outras pessoas que precisam de uma palavra, precisam ser mais do que abençoados, em nome de Jesus. Eu vou soltar o vídeo, não saia, que no final eu estarei levantando o clamor pela tua vida, pela tua casa, pelo teu lar, em nome de Jesus. Acompanhe conosco. Eu não estou aqui para te impressionar, nem para ser aplaudido. Eu estou aqui para confessar. Porque se tem uma coisa que aprendi depois do que vivi, é que Deus não se deixa zombar. E eu zombei dele todos os dias, em nome dele. Meu nome é Eliseu Santana, pastor, pregador, líder espiritual, ou pelo menos era assim que eu me apresentava. A minha igreja era uma potência. Começamos pequenos, no fundo de um galpão emprestado. Mas com o tempo, cresceu. E cresceu muito, tanto que já não era mais uma igreja. Era um império, um monumento à fé, ou talvez à vaidade. O templo principal tinha capacidade para 1000 pessoas. Ar-condicionado potente, cadeiras estofadas, carpete importado. No altar, um púlpito de madeira maciça e mármore branco, que eu mandara fazer sob medida. Atrás, um telão de LED com gráficos animados, que eu usava para ilustrar as pregações. A música, sempre ao vivo, com instrumentos de última geração e vocalistas treinados para emocionar. O som da igreja era perfeito. Não havia uma falha. Mas sabe o que também não havia? Amor, compaixão, misericórdia. Eu usava versículos como armas. Aquele que mais gostava era: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Eu repetia isso com força, com fúria, batia no púlpito, suava, gritava. As pessoas choravam e eu me alimentava daquilo. Era como se eu absorvesse a energia da multidão quebrantada. E quanto mais elas entregavam, mais eu queria. Chegamos a ter 5 cultos por semana. Em cada um, uma nova campanha. Eu criei dezenas de nomes para arrecadar mais. Campanha da colheita quádrupla. Corrente do investimento celestial. Propósito de riqueza sem medida. O povo comparecia fiel. Muitos chegavam com salários inteiros, cartas de crédito, até alianças de casamento. Alguns vendiam eletrodomésticos, outros faziam empréstimos, mas eu dizia: Deus vai honrar, porque quem planta, colhe, e quem segura a semente não vê milagre. E eu acreditava mesmo. Não porque era tolo, mas porque era cego. Cego pelo ego, pela ambição, pela sede de ser reconhecido. E quanto mais eu crescia, mais achava que era Deus me abençoando. A minha casa era ampla, com jardim bem cuidado. Tinha piscina, uma sala só para reuniões, um escritório cheio de livros caros que eu nem lia. Usava relógios de grife, paletós, importados, sapatos que custavam mais do que o aluguel de muitos membros da minha igreja. Meus filhos estudavam em escola particular de elite. Minha esposa, que sempre me acompanhava no púlpito, usava vestidos sob medida. A gente parecia uma família real da fé. Nas redes sociais eu mostrava as viagens: Israel, Estados Unidos, Dubai. Dizia que era tudo para conhecer lugares espirituais, mas no fundo era turismo de luxo, e o povo aplaudia. Dizia: nosso pastor é um exemplo, Deus honra os fiéis. Mal sabiam o quanto de sangue havia em cada centavo que entrava no cofre da igreja.
Às vezes uma voz me incomodava no fundo da alma. Quando eu via uma irmã simples entregando uma sacola com moedas e depois saindo com os sapatos gastos. Ou um jovem dando o cartão de crédito da mãe em troca de uma promessa de emprego. Nesses momentos, algo dentro de mim apertava, mas eu calava. Repetia para mim mesmo: estou fazendo a obra, Deus está comigo. Se eles dão, é porque têm fé. No fundo, eu já não me via mais como um servo. Eu me via como um rei ungido, um gestor do reino, um homem de Deus, mas acima dos demais. Eu estava convicto de que tudo era por ele, que quanto mais eu arrecadasse, mais glorioso seria o nome do Senhor. Mas hoje eu sei que aquele altar era o meu trono, e o dízimo, o meu imposto sagrado, e por isso eu fui parar no inferno. Eu me lembro perfeitamente da irmã Rosa. Ela sempre se sentava na terceira fileira, lado esquerdo. Uma mulher simples, de lenço na cabeça, roupa surrada, mas sempre impecavelmente limpa. Tinha olhos cansados, mas uma fé que parecia não caber dentro daquele corpo frágil. Era viúva, mãe de 2 filhos pequenos, um deles com problemas respiratórios graves. Ela era fiel, não faltava um culto. Participava das campanhas, entregava envelope atrás de envelope, mesmo quando todos sabiam que ela mal tinha o que comer. Às vezes, eu a via contar moedas com os dedos trêmulos. Enrolava as moedinhas num pedaço de pano e depositava no gasofilácio como quem oferecia um tesouro. E era mesmo. Era tudo o que ela tinha. Certa noite, após um culto, ela se aproximou de mim, os olhos cheios d'água. Pastor, me perdoe incomodar, mas o medicamento do meu filho acabou. Ele não consegue respirar direito. O posto está sem remédio. Eu não sei mais o que fazer. E estendeu a mão com um papel amassado. A receita. Eu olhei para ela. Por um instante minha alma vacilou. Senti um nó na garganta, mas o orgulho falou mais alto. Sorri e disse: Irmã Rosa, Deus é teu provedor. Isso é só uma prova. Você tem que confiar. Faça um propósito com Deus. Pegue um envelope, escreva o nome do seu filho e plante a semente da cura. Ela abaixou a cabeça, agradeceu, pegou o envelope e saiu. No domingo seguinte, ela entregou tudo que tinha. E eu preguei com ainda mais força. 2 semanas depois, o filho dela morreu. Soube da notícia por uma obreira enquanto almoçava num restaurante caro com o presbítero Silas. Lembro do gosto amargo da comida ao ouvir aquilo. Silas apenas balançou a cabeça e disse: a fé dela não foi suficiente. E eu concordei. O presbítero Silas era meu braço direito. Um homem com boa aparência, fala mansa, mas um coração de pedra. Era ele quem cuidava das finanças, da igreja, das planilhas, dos relatórios, dos depósitos. Ele dizia que tínhamos que tratar a igreja como uma empresa. Sem gestão, não há unção. Quando eu hesitava em fazer uma nova campanha, ele me dizia: pastor, esse povo precisa ser sacudido, mexe no emocional, fala de milagre, fala que quem não dá não recebe. E eu obedecia. Já o diácono Marcelo era diferente. Ele era daqueles crentes raiz, coração puro, sempre ajudando os irmãos, orando pelos enfermos, visitando as casas. Ele não era muito de falar, mas seus olhos sempre diziam o que ele sentia. E uma noite ele me chamou de lado com voz trêmula, mas firme. Pastor, me perdoe, mas eu acho que a gente está indo longe demais. Irmã Rosa, ela só precisava de ajuda. A igreja arrecada tanto, a gente não podia ter feito nada? Senti como se tivesse sido confrontado por um espelho.
Mas a minha resposta foi um golpe. No domingo seguinte, diante da igreja cheia, eu disse no microfone: tem gente aqui que quer que a obra de Deus pare. Gente que duvida da minha unção, que quer ensinar o pastor a fazer o trabalho dele. Mas eu repreendo esse espírito de rebelião. Quem está comigo, fique de pé. A igreja inteira se levantou, menos Marcelo, e na semana seguinte ele foi afastado do ministério. Comecei a ver ele chegar mais tarde nos cultos, sentar nos fundos. Depois parou de vir, e eu segui minha rotina. Mais campanhas, mais dízimos, mais reformas. E os rostos, como o da irmã Rosa, se tornavam invisíveis, porque no meu coração eles não eram mais ovelhas, eram números. Hoje, quando fecho os olhos, eu vejo ela. O lenço, as moedas no pano, a receita amassada e o silêncio. O silêncio que eu dei como resposta, e é esse silêncio que vai me assombrar até o fim dos meus dias. O culto daquela noite estava lotado. As luzes no palco, os telões vibrando, com efeitos animados de fogo celestial, a banda tocando ao fundo uma melodia triunfante. Era o encerramento da campanha do sopro financeiro profético. Eu estava no centro do altar, vestido com meu terno branco, microfone dourado na mão, o suor descendo pela testa e a multidão de pé, extasiada. As pessoas gritavam, dançavam, choravam. Eu tinha acabado de declarar: hoje, quem semear R$1.000 vai receber 1000 vezes mais. Hoje o Senhor está soprando sobre as suas finanças. Quem crê, vem aqui à frente com fé, com pressa, porque o anjo está passando. O corredor se encheu. Mães desesperadas, homens desempregados, jovens sonhadores, todos com envelopes nas mãos, correndo como se o céu estivesse literalmente ali. E eu me alimentava daquilo. Era como uma adrenalina espiritual, um êxtase de poder. A cada envelope que entrava no gasofilácio, eu sentia um calor subir pelo peito, gritava mais alto, dava voltas no altar, erguia as mãos e dizia: Deus está aqui! Mas naquele dia, algo foi diferente. No meio da pregação, senti uma pontada no peito, uma fisgada, rápida, mas estranha. Ignorei, segui falando. Quem der hoje vai ver portas abrirem que jamais foram abertas. De repente, uma segunda dor, mais forte. Dessa vez, irradiou para o braço esquerdo. Tentei respirar fundo, disfarçar, mas minha visão começou a embaçar. As luzes ficaram borradas, o som parecia distante, como se eu tivesse mergulhado debaixo d'água. Tentei continuar. Deus está aqui. Mas a frase não saiu. As palavras ficaram presas na garganta. Meu corpo começou a tremer. O microfone escorregou da minha mão. E então caí. Caí de costas no chão do altar. Tudo parou. A banda silenciou. O público ficou em choque. Vi alguns se levantando, outros gritando. Ouvi minha esposa chamar meu nome. Mas logo tudo escureceu. Pensei que estivesse morrendo, mas não morri. Pelo menos não do jeito que você está pensando. Enquanto os médicos me socorriam e diziam que eu estava em parada cardíaca, minha alma estava viva e sendo levada, não por anjos, mas por mãos negras, compridas, que surgiram das sombras. Mãos frias como gelo, mas que queimavam ao toque. Elas me agarraram pelos braços e me puxaram para fora do meu próprio corpo. Eu vi meu corpo deitado no chão do altar, os olhos abertos, parado. As pessoas desesperadas ao redor, mas eu estava em outro lugar, um lugar sem som, sem tempo, sem ar, um breu absoluto. A princípio pensei que fosse só um pesadelo. Tentei orar.
Tentei dizer, em nome de Jesus, mas a boca não abria. Minha voz não saía, eu era só consciência, preso numa escuridão viva. E então ouvi uma risada, lenta, debochada, um som grave que reverberava dentro de mim. Não vinha de fora, vinha de dentro, como se estivesse rindo do que eu era, ou do que eu achava que era. E aquela voz disse apenas uma frase: "Bem-vindo, Eliseu. Você pregou tanto sobre bênçãos, mas nunca falou sobre arrependimento." Foi nesse momento que eu percebi, eu estava caindo rumo ao inferno. Eu não sei te explicar com palavras humanas o que é cair no inferno. É como mergulhar em um poço sem fundo, onde a escuridão tem peso, cheiro e voz. E onde o tempo não existe, não há dia nem noite, só angústia contínua, um tipo de pavor que grita dentro de você, mas que ninguém escuta. Eu sentia meu corpo sendo puxado para baixo, como se mãos invisíveis estivessem me arrastando pelas pernas. A velocidade aumentava, mas não havia vento nem luz, só aquele breu. Um vazio sufocante, como se o próprio ar tivesse morrido. E então comecei a ouvir. Primeiro, sussurros, como vozes distantes chamando meu nome: Eliseu, Eliseu, Eliseu. Eram milhares, vozes diferentes. Umas acusavam, outras choravam, algumas riam. Era como se cada alma perdida gritasse dentro da minha mente. O cheiro era insuportável, enxofre, carne queimada, algo podre que entrava pelo nariz e grudava na garganta. Minha pele ardia, mesmo sem haver fogo visível. Era como se a atmosfera fosse feita de agulhas, e cada respiração me cortasse por dentro. De repente parei de cair, estava de pé, ou pelo menos achava que estava, porque ali o chão era vivo, palpitava como carne pulsando sob os pés. Tentei gritar, mas a voz não saía. Olhei ao redor e vi silhuetas deformadas. Pessoas, ou o que um dia foram pessoas, rastejando, chorando, urrando. Foi quando o céu, se é que posso chamar assim, se abriu. Um clarão vermelho iluminou tudo, revelando o verdadeiro horror. E lá estava ele, sentado num trono feito de ossos humanos, entrelaçados com correntes de ferro incandescente. O trono flutuava sobre um mar de lava, e ao redor, criaturas horrendas cantavam hinos distorcidos, zombando da glória de Deus. Algumas usavam ternos, outras vestes eclesiásticas. Seus rostos eram partidos, como máscaras rachadas que sorriam e choravam ao mesmo tempo. O ser no trono se levantou. Tinha a aparência humana, mas ao mesmo tempo era impossível de descrever. Sua pele era lisa como vidro e seus olhos não tinham fim. Eram poços negros que sugavam tudo o que eu era. Ele segurava uma Bíblia em chamas, literalmente em chamas, e quando ele falou, sua voz fazia o chão tremer. Seja bem-vindo, Eliseu. O púlpito do inferno esperava por você. Minhas pernas falharam. Eu caí de joelhos, tentei orar, tentei clamar por Jesus, mas a minha boca parecia costurada. E então ele continuou: quantas vezes você subiu no altar e mentiu em meu nome? Quantas vezes disse que era por Deus, mas era por você? Ai, Eliseu, você foi um dos meus melhores, um verdadeiro mestre da avareza, um artista da enganação. Você sabia como tocar o emocional. Sabia arrancar cada centavo com promessas falsas. Você construiu templos com o sangue dos pobres e ainda dizia que era pela fé. Ele riu. E essa risada, mestre, essa risada vai ecoar na minha alma para sempre.
Com um gesto, ele abriu diante de mim uma fenda no chão. De lá saíram imagens, cenas da minha vida. Eu vi a irmã Rosa chorando no altar, com o filho morto nos braços. Vi Marcelo orando sozinho em casa, clamando por justiça. Vi envelopes cheios de dinheiro, sendo contados por mim e pelo presbítero Silas, enquanto ríamos das metas batidas. Você não precisava de tridente, Eliseu. Você usava microfone e usava melhor do que qualquer demônio. Lágrimas escorriam do meu rosto. Eu tremia, mas ele não parava. E o melhor de tudo, você pensava que era de Deus. Essa é a minha obra-prima. Fazer homens acharem que são santos, enquanto seguem o inferno. Foi ali, diante daquele trono, que eu entendi. Não existe engano maior do que acreditar que se está salvo, quando se está completamente perdido. Depois que o diabo terminou seu discurso, se é que posso chamar aquele ataque de verdades de discurso, ele estalou os dedos. E imediatamente as chamas ao redor se abriram em corredores profundos, como se as entranhas daquele lugar quisessem me mostrar mais. Você quer ver o legado que deixou, Eliseu? Ele perguntou com um sorriso cínico. Venha, deixe-me te apresentar os outros. Meus pés se moviam contra a minha vontade. Eu andava ou era arrastado por passagens escuras, apertadas e vivas. As paredes respiravam, literalmente. Contraíam-se como pulmões apodrecidos, soltando gemidos abafados. A cada passo, o calor aumentava. O chão era pegajoso, como se eu pisasse em carne crua. E então vi celas, dezenas, centenas, incontáveis. Cada cela era feita de ferro incandescente, moldado em formato de púlpitos de igrejas. Lá dentro havia pastores, evangelistas, bispos, apóstolos, todos com vestes queimadas, rostos derretidos, vozes roucas. Alguns choravam, outros gritavam, mas o que mais me assustou foram os que ainda pregavam. Sim, alguns deles estavam ali, dentro das celas, com bíblias negras nas mãos, ainda tentando pregar. Repetiam frases como: Deus vai te dar vitória, você será cabeça e não cauda. Plante sua semente, mas ninguém os ouvia, ninguém os via. Era um teatro eterno, sem plateia, sem perdão, sem sentido. E o diabo gargalhava. Esses são os melhores. Continuam fazendo aqui o que faziam lá, vendendo esperança vazia enquanto morrem por dentro. Paramos diante de uma cela maior, mais iluminada. O cheiro era ainda pior. Dentro dela, um homem familiar, com o rosto parcialmente derretido, mas inconfundível. Era o presbítero Silas. Ele segurava nas mãos pedaços de envelopes queimados e cuspia moedas derretidas. Sua boca se abria em gritos sem som. Ele me viu, e mesmo desfigurado me reconheceu. Seus olhos imploravam por ajuda. Ele era teu conselheiro, não era? Disse o diabo com escárnio. Adorava metas, amava gráficos, era um contador da fé. Ajudou muitos a se perderem, inclusive você. Tentei me afastar, mas a cela se abriu com um estrondo. Silas caiu aos meus pés, rastejando. Sua pele se desfazia como cera. Ele dizia com dificuldade: Pastor, tira a gente daqui. A gente só queria crescer, só queria crescer. Mas era tarde. 2 demônios o agarraram pelas pernas e braços e o jogaram de volta na cela. Um deles, que usava uma gravata manchada de sangue, riu e disse: Aqui não tem arrependimento. Aqui só tem colheita. Fui levado a mais e mais celas. Em cada uma um rosto conhecido, pastores da TV,
homens famosos, mulheres que diziam ser profetisas, gente que, assim como eu, havia construído impérios, mas nunca edificou almas. E em cada cela uma frase ecoava como mantra. Eu só pregava o que eles queriam ouvir. Eu só falava de bênção. Eu nunca falei sobre o sangue, sobre a cruz. E o diabo, como maestro de uma orquestra de condenados, regia aquele coral de falsas promessas com um sorriso satisfeito. Ele me olhou mais uma vez e disse: "Você achou que estava construindo o céu, Eliseu, mas estava apenas pavimentando a estrada para cá. Bem-vindo ao púlpito eterno dos falsos profetas." Naquele momento, eu desejei deixar de existir. Mas o inferno não oferece esse privilégio. Eu já não tinha forças. Depois de ver o inferno por dentro, suas celas, seus pregadores condenados, seu silêncio sufocante, eu só queria sumir. Não havia mais clamor em mim, só desespero. Não era um desespero que grita, era um desespero que cala, que paralisa, que consome por dentro. Minhas pernas falharam. Me ajoelhei no meio daquele chão que pulsava como uma ferida viva. Os gritos ao redor se misturavam com gemidos de almas que eu sabia que, um dia, estiveram em bancos de igrejas. Pessoas que confiaram em palavras vazias como as minhas. Foi então que o ambiente mudou. As trevas, por um momento, estremeceram, como se algo estivesse se aproximando que aquele lugar não conseguia conter. Os gritos diminuíram, o calor cessou, e uma luz apareceu, mas não era como as luzes humanas, não era fogo, não era artificial, era uma presença, um ser, um olhar, e ele estava lá. Não havia anjos tocando harpas, não havia som de corais celestiais, só ele, parado, em silêncio, e me olhando. Jesus, eu não consigo descrever com exatidão, não pelo que vi, mas pelo que senti. O rosto dele era sereno, mas carregava a dor de 1000 crucificações. Seus olhos, mestre, os olhos, eram abismos de amor ferido, um amor que foi traído, rejeitado, usado. Ele não me acusou, não gritou, não apontou o dedo, ele apenas me olhou. E naquele olhar, eu vi tudo. Vi cada vez que eu falei dele sem viver por ele. Vi cada mentira revestida de versículo, cada lágrima que provoquei em gente simples enquanto eu dormia, em camas caras. Vi minha esposa orando sozinha enquanto eu contava dinheiro. Vi meu filho pedindo atenção enquanto eu planejava a próxima campanha. E o pior, vi ele comigo o tempo todo. Dentro do carro, no altar, no quarto, sempre ali, esperando que eu parasse, que eu o ouvisse, mas eu o ignorei. Usei o nome dele como um produto e achei que estava fazendo o certo. As lágrimas escorriam do meu rosto sem parar. Minha alma se dobrava em 1000 pedaços. E então, finalmente ele falou, com uma voz calma, profunda, triste. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aquela frase me cortou mais do que qualquer fogo do inferno. Ele não estava falando do meu dinheiro, estava falando do meu orgulho, do trono que construí para mim dentro da igreja, da muralha que levantei entre mim e os pobres, do lugar que ocupei, achando que era o dono da casa de Deus. Foi então que eu gritei como nunca antes, um grito que não vinha da garganta, mas do espírito. Me perdoa, Senhor, me dá uma nova chance, eu não quero voltar a ser o mesmo, me muda, me tira. Daqui! Houve silêncio. Ele me olhou mais uma vez e disse apenas, você sabe o que precisa fazer. E naquele instante tudo escureceu. E quando abri os olhos novamente, estava no hospital,
Quando abri os olhos, a luz me cegou por 1 segundo. Não era mais o brilho de Jesus, era fluorescente, frio, branco, aquele típico clarão de hospital. As vozes ao redor pareciam distantes, como se eu ainda estivesse entre dois mundos. Escutei minha esposa chorando. Alguém chamava meu nome. Eliseu, Eliseu, você está ouvindo? Minhas mãos estavam amarradas por tubos. Meu peito doía como se tivesse levado um soco de dentro para fora. A primeira coisa que pedi foi uma Bíblia. Os médicos ficaram surpresos. Minha esposa não sabia o que dizer. Meus filhos me olhavam com medo e confusão. Eu chorei. Chorei sem vergonha. Chorei como uma criança suja e arrependida. E repeti. Várias vezes, eu vi o inferno, eu vi Jesus, eu estou vivo, mas eu não sou mais o mesmo. Fiquei internado por semanas. Os exames diziam que eu tive uma parada cardíaca grave, que era milagre estar vivo. Mas o maior milagre não foi ter voltado, foi ter morrido por dentro e nascido de novo. Durante aqueles dias no hospital, tudo passava pela minha cabeça. Cada envelope, cada campanha, cada rosto que eu deixei de olhar enquanto falava de fé. A imagem da irmã Rosa me esmagava, o grito de Silas, o olhar de Jesus, a cela dos pregadores eternos, e eu entendi que não podia mais calar. Voltei à igreja ainda fraco, com dificuldade para andar. Entrei pelo mesmo corredor que tantas vezes usei para arrecadar ofertas. Só que, dessa vez, não tinha música de fundo, nem luzes coloridas. Era um culto simples que minha equipe organizou para agradecer pela minha recuperação. O povo estava lá, a maioria emocionada, outros desconfiados. As ofertas já estavam preparadas. Os envelopes nos bancos. Subi no altar, olhei para tudo, aquilo, e senti nojo, não do povo, mas de mim mesmo, daquilo que construí, da imagem que vendi, do show que encenei durante tantos anos. Peguei o microfone, respirei fundo e falei: irmãos, eu preciso confessar algo. Eu fui ao inferno, eu fui recebido pelo próprio diabo. E ele disse que eu pregava tudo o que ele queria que fosse pregado. Eu vi pastores gritando em jaulas. Vi minha própria alma manchada. Eu vi Jesus. E ele chorou por mim e me disse: você sabe o que tem que fazer. O silêncio foi absoluto. Alguns começaram a chorar. Outros abaixaram a cabeça. E então eu continuei. Eu não sou... Mas o pastor Eliseu de antes, aquele homem morreu. Aquele homem vendia promessas e usava a palavra como moeda. Hoje eu só quero falar do amor, do arrependimento e da salvação. E se isso custar minha fama, meu púlpito, minha igreja, que seja, porque eu não quero mais servir a mim mesmo, eu quero servir a Deus. Metade da igreja levantou e foi embora naquele mesmo momento. Alguns me chamaram de herege, outros disseram que eu estava louco. Um irmão gritou: isso é um golpe novo, né? E saiu bufando. Mas os que ficaram de joelhos. Uns choravam em voz alta, outros se abraçavam. Uma irmã idosa dizia: era isso que eu esperava ouvir há anos. Eu desci do altar, sentei no chão e chorei com eles, porque finalmente eu estava livre. Eu não voltei a ser pastor. Eu comecei a ser pastor. A primeira coisa que fiz foi vender o carro. Um sedã preto, importado, que costumava estacionar na calçada da igreja como símbolo de vitória e prosperidade. Vendi por metade do valor e usei cada centavo para comprar remédios e cestas básicas. Depois, cancelei todas as campanhas. Acabei com o sistema de envelopes numerados, com as ofertas proféticas, com as sementes direcionadas.
Desmontei o telão, retirei os holofotes, tirei até o púlpito de mármore. O altar virou chão. Nosso templo, que antes era um monumento ao orgulho, se transformou num abrigo. A antiga sala de som virou estoque de alimentos. A salinha pastoral, que antes tinha poltrona reclinável e frigobar, virou enfermaria comunitária. O salão principal passou a funcionar como centro de apoio. Todo dia, famílias vinham buscar comida, roupas, ou só ouvir uma palavra de consolo. Não havia mais culto com show. Havia oração, palavra, silêncio, choro, verdade. Muitos se foram. É verdade. O público caiu pela metade. Depois caiu de novo. Mas os que ficaram permaneceram, porque encontraram algo que nunca tinham sentido antes: acolhimento. Lembro do dia em que irmão José chegou. Era alcoólatra. Já tinha dormido na frente da igreja uma vez, e eu havia mandado os obreiros lidarem com isso. Naquela época, lidar com isso significava afastar. Agora eu o abracei. Dei comida, roupa limpa, banho quente. Ele me olhou com desconfiança no início, depois com lágrimas. Você não é o mesmo pastor, ele disse, e não era mesmo. Passei a visitar hospitais, orfanatos, presídios. Comecei a pregar sem microfone, sem altar, sem ar-condicionado. Em vez de usar terno, vesti uma camiseta branca com uma frase bordada em letras vermelhas. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer sua alma. Essa frase virou símbolo do novo ministério. As pessoas olhavam, estranhavam, discutiam, mas muitos paravam para ouvir e choravam. Alguns irmãos antigos vinham me perguntar se não era perigoso abandonar os dízimos. Pastor, e os gastos da igreja, e os compromissos? E eu respondia: quem quiser ajudar, que ajude quem precisa. O dinheiro que antes ia para o som, agora vai para o arroz. As crianças, antes ignoradas nas pregações, agora eram recebidas com bolo, abraço e oração. As viúvas, antes chamadas só para campanhas de fé, agora tinham nome, história e dignidade. Os moradores de rua que um dia eu mandei libertar primeiro antes de entrar no templo, agora sentavam na primeira fila. E eu me sentia leve, não leve no corpo, porque o corpo ainda sofria as sequelas da parada cardíaca, mas leve na alma. Pela primeira vez, eu conseguia deitar e dormir em paz. Pela primeira vez, eu pregava sem querer agradar. Pela primeira vez, eu servia, sem querer ser aplaudido. O que me sustentava agora não era o dízimo, era a graça. Eu achava que o inferno havia ficado para trás, que ao mudar de vida, ao me quebrantar diante de Deus, eu receberia o apoio daqueles que sempre caminharam comigo. Eu estava errado. A verdadeira prova começou depois da conversão. As primeiras mensagens chegaram como quem não quer nada. Pastores antigos, líderes de ministérios parceiros, amigos de longas datas. Uns me chamaram para conversar, outros nem isso. Só deixavam recados envenenados nas redes sociais. Cuidado com o espírito de engano que está se levantando para confundir os escolhidos. Comecei a ser excluído de grupos de pastores, desconvidado de eventos, silenciado. No início, doía muito. Eu chorei várias vezes, me perguntava: será que estou sendo radical demais? Será que devia voltar atrás? Mas toda vez que essa dúvida surgia, eu lembrava da cela de Silas, da irmã Rosa, do olhar de Jesus. Um dia, um pastor muito respeitado me ligou, um homem que por anos eu havia admirado.
Eliseu, ele disse, você está cuspindo no prato que comeu. Está desvalorizando a unção pastoral. Está se jogando no lixo por orgulho. Eu respirei fundo e respondi, eu comi no prato do diabo e achei que era banquete de Deus. Agora eu só quero pão e água, mas da mesa do céu. Ele desligou na minha cara. Outros foram mais agressivos. Disseram que eu estava espalhando heresias, que estava envergonhando o corpo de Cristo, que era ingrato com o chamado. Chamaram a nova igreja de casa de indigentes. Disseram que eu estava transformando o templo em albergue, em centro social, em bagunça. E sabe o que mais me entristeceu? Foram justamente os que mais falavam de amor, que mais me odiaram. Enquanto os pobres que um dia foram rejeitados me abraçavam, os homens de Deus que um dia me aplaudiram, agora torciam para que eu fracassasse. A perseguição veio forte, denúncias infundadas, fiscalizações constantes. Tive que prestar contas até da comida que doávamos. Um pastor chegou a dizer publicamente em rede social, esse homem diz que viu o inferno. Mas o que ele viu foi um surto. Isso é doença espiritual, disfarçada de humildade. E isso doeu mais do que qualquer fogo que vi lá embaixo. Mas Deus me sustentava. Eu andava pelas ruas com minha Bíblia rasgada, minha camiseta com a frase que virou minha cruz. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer sua alma. Pregava em caixas de feira, dormia em colchões simples, comia o que recebia e mesmo assim sentia uma paz que nunca experimentei nos dias de terno, palanque e hotel 5 estrelas. A verdade é que, quando você prega o evangelho verdadeiro, aquele que denuncia o pecado e chama ao arrependimento, você perde seguidores, mas ganha irmãos. E eu entendi, na pele, uma frase que eu repetia antes, mas só agora compreendo, de verdade. O servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a ele, também perseguirão a mim. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa. Talvez curiosidade, talvez indignação, talvez esperança. Não importa. O que importa é que você ouviu. E agora eu preciso te dizer a verdade. Eu sou o pastor Eliseu Santana, mas na verdade esse nome não importa mais, porque aquele homem que você conheceu nos primeiros capítulos da minha história morreu. Morreu no chão do altar, com um microfone dourado na mão. Morreu no corredor do hospital, quando o coração parou. Morreu nas mãos do inferno, quando ouvi os gritos de condenados. E morreu quando os olhos de Cristo se cravaram nos meus e me mostraram quem eu realmente era. Eu fui um cobrador de dízimos com vestes de sacerdote. Usei o nome de Deus para enriquecer, para inflar meu ego, para esconder minha vaidade com a capa da fé. Eu fui ao inferno, literalmente, e lá o diabo me aplaudiu. Disse que eu era um dos seus melhores homens, porque eu usava a Bíblia como ferramenta de controle, a igreja como vitrine e o povo como moeda. Mas Deus me deu uma segunda chance. Hoje eu prego na rua, embaixo de sol, embaixo de chuva, em cima de caixote de feira. Já fui expulso de praças, xingado por religiosos, rejeitado por líderes que antes me ovacionavam. E sabe o que mais? Valeu a pena, porque hoje, quando uma mãe me abraça e diz, pastor, obrigado por não pedir nada, só orar por mim, eu entendo o que é ministério. Quando um morador de rua diz, ninguém nunca me chamou de irmão antes, eu vejo o rosto de Cristo. Quando uma criança diz, pastor, você parece o Jesus das histórias que a vovó conta, eu choro, porque ali eu vejo redenção. Eu não tenho mais carro de luxo, não tenho mais multidões.
Não tenho paletó caro, nem auditório com LED, mas tenho o que nunca tive: paz. E hoje, com o coração limpo e a alma livre, eu posso te dizer: Deus não precisa do seu dinheiro, Ele quer sua alma, e se você acha que é tarde demais para mudar, saiba que eu estive no inferno, eu ouvi a voz do diabo, eu vi os rostos dos que se perderam. E mesmo assim, Jesus me deu uma nova chance. Ele pode fazer o mesmo por você. Mas não espere cair para aprender a se ajoelhar. Não espere queimar para entender o valor da água. Não espere morrer para começar a viver de verdade, porque o maior engano do inferno é te fazer pensar que está salvo, enquanto você está se afastando de Deus um dízimo de cada vez. E eu encerro com a frase que carrego no peito desde aquele dia. E lembre-se, o mal nunca fica longe, ele sempre encontra o caminho de volta. Pela tua vida, eu quero clamar. Deixe seu pedido de oração nos comentários. E eu estarei orando pela tua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, meu Pai, como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu engrandecer, louvar e falar com o Senhor acerca das tuas maravilhas, acerca do que o Senhor já tem feito, irá de fazer no nosso meio. Pai Celeste, eu te peço nesta hora perdão por atos, falhas, palavras, pensamentos, te agradecendo, meu Pai, por mais uma oportunidade, mais um dia a qual o Senhor me concedeu de estar aqui te adorando e glorificando ao teu nome. Te entrego, meu Pai, a cada pedido de oração, aos teus cuidados. Repreende todo o mal, toda a seta do adversário, visitando, meu Pai, a cada servo e serva tua, cortando, meu Pai, todo o laço do adversário. Deus Todo-Poderoso, eu creio e acredito que o Senhor, neste dia chamado hoje, já está, meu Pai, fazendo algo sobrenatural. Já está levantando, capacitando e erguendo filhos e filhas tuas que precisa, meu Pai, de um toque do teu Espírito Santo, que precisa, meu Pai amado, de um milagre. Deus Todo-Poderoso, eu não te peço prata também, não te peço ouro, mas o que eu te peço nesta hora, o Senhor venha nos revestir, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, porque, meu Pai, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades que se levantam das profundezas do inferno. Quero eu glorificar e exaltar o teu nome neste dia chamado hoje, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos levantado e tem nos erguido, e por isso estou alegre e, Senhor amado, satisfeito pelo que o Senhor já tem feito em nosso meio. Pai Celeste, vai repreendendo e cortando, meu Pai, toda a astuta cilada do adversário que se levanta da esquerda, da direita, da retaguarda, para tentar travar, para tentar, meu Pai, enganar o teu povo. O Espírito Santo, com falsas promessas, quero, Senhor amado, profetizar neste dia chamado hoje, que cada servo e serva tua vai ser tocado, liberto, e mais do que abençoado, meu Pai, nesta hora. Venha levantando, capacitando, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, filhos e filhas tuas, que precisam do toque, meu Pai, que precisam, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, de um milagre nesta hora. O milagre não vem de mim, o milagre não vem de nenhum dos pastores, o milagre não vem, meu Pai, de nenhum dos obreiros, mas o milagre, meu Pai, vem dos altos dos céus, porque a tua palavra diz, porque para o Senhor nada é impossível aos olhos do Senhor.
Por isso, meu Pai, vai visitando nesta hora, quebrando, meu Pai, as barreiras, quebrando, meu Pai, os grilhões e cortando, meu Pai amado, laços do adversário que tem, meu Pai amado, se levantado contra os servos e servas tuas. Eu não te peço prata e também não te peço riqueza nesta hora, mas o que eu te peço é revestimento, meu Pai, e porção dobrada do teu Espírito Santo. Nos enche, meu Pai, a cada dia mais e mais para uma grande obra. A minha luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, Senhor, que se levantam nas regiões celestiais para tentar destruir e acabar com teu povo. Deus Todo-Poderoso, o mal, meu Pai, através desta oração, já perdeu mais uma batalha, mais uma guerra, porque, meu Pai, o Senhor está conosco. O Senhor está, meu Pai, protegendo a tua igreja, e as portas do inferno não vai, meu Pai, prevalecer contra o teu povo nesta hora. O inimigo já perdeu mais uma guerra, mais uma batalha, porque o Senhor está conosco para nos ajudar e nos proteger, meu Pai, de toda astuta cilada do adversário. Glorifico e exalto o teu nome neste dia chamado hoje. Obrigado, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, pelas bênçãos e pela misericórdia que o Senhor tem sido conosco, meu Pai. Entrego a cada pedido de oração, entrego a cada família, entrego a cada casa, entrego a cada lar aos teus cuidados. Vai repreendendo, meu Pai, toda a seta do adversário. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos servos e servas tuas que estão aqui, meu Pai, acreditando na revelação, acreditando que o Senhor está voltando, acreditando que o Senhor tem uma promessa, Senhor amado, com o teu povo, com a tua igreja. Deus Todo-Poderoso, porque nós estamos batalhando nesta terra com o único objetivo, Senhor, que é de primeiro adorar, segundo glorificar Deus Todo-Poderoso, e o principal objetivo de herdar as mansões celestiais. Vai alcançando com as tuas mãos poderosas a cada inscrito e não inscrito deste canal, a cada pessoa, meu Pai, que precisa de uma bênção, meu Pai, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados do alto da cabeça à planta dos pés. Quero eu lhe pedir nesta hora, na autoridade do teu nome, porque eu creio no teu poder. Eu creio, meu Pai, que o Senhor pode fazer, né? E pode, meu Pai, levantar e quebrar toda a seta e amarrar todo o mal neste dia chamado hoje. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nesta manhã, quero eu lhe pedir por servos e servas tuas, que vão ouvir e ver esta oração. Vai quebrantando, meu Pai, a cada coração, quebranta, meu Pai, os teus filhos, repreendendo, meu Pai, todo mal, toda maldição hereditária que venha penetrar e que tenta invadir o seu ser, todo bloqueio mental nesta hora, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. No teu nome há poder para curar, há poder para salvar, há poder para levantar, há poder, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, para jogar todo o bloqueio mental do ser humano por terra. Oh, Espírito Santo, eu não te peço prata, também não te peço ouro, mas o que eu te peço neste dia chamado hoje, que o Senhor venha fazer o teu agir e venha tocar em cada mente, em cada alma, que os teus filhos, meu Pai, venham ser libertos
casamentos, que aqueles, meu Pai, que precisam de um toque do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor, meu Pai, resplandece, a Tua glória, meu Pai, vivifica dentro do nosso ser e dentro, meu Pai, do nosso coração. Quero eu, meu Pai, entregar neste dia chamado hoje os servos e servas Tuas que precisam, meu Pai, ser levantados, que precisam ser tocados, que precisam, meu Pai, de um mover na sua família, na sua casa, no seu lar, na sua vida conjugal, no seu casamento, namoro, noivado, relacionamento. Eu quero lhe pedir nesta hora que o Senhor venha tocar do alto da cabeça à planta dos pés. A Tua glória, meu Pai, venha resplandecer e o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha habitar em cada, meu Pai, família, em cada casa, em cada lar. Oh, Espírito Santo, eu creio que neste dia chamado hoje, a partir, meu Pai, deste clamor, desta súplica, oh, Espírito Santo, o Teu mover, o Teu agir e o Teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, dos Teus filhos. O triste, meu Pai, vai sair alegre. Oh, Espírito Santo, que está com a porta fechada, a porta vai se abrir e as portas, meu Pai, do inferno não prevalecerão contra o Teu povo, a Tua igreja. Deus Todo-Poderoso, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz em nossos corações, e o Senhor penetra, meu Pai, com o Teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero, meu Pai, ser cheio. Eu quero, meu Pai, ser abençoado. Eu quero, meu Pai, que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, todas as correntes que amarram os Teus filhos, meu Pai, para eles não conseguirem ir para frente, para eles parar e desistir na caminhada. Deus Todo-Poderoso, na autoridade do Teu santo nome, que nesta hora o vento do Espírito Santo venha tocar e venha ter, meu Pai, libertação de almas através desta oração, deste clamor. Os Teus filhos, meu Pai, vão receber, meu Pai, a Tua bênção, Senhor amado, sobre as suas cabeças, sobre as suas vidas, sobre os seus lares, Deus Todo-Poderoso, porque a Tua palavra diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E eu creio, meu Pai, que o Senhor está presente em cada família, que o Senhor está presente na nossa vida, que o Senhor está presente na nossa casa, que o Senhor está presente no nosso lar, que o Senhor já está, meu Pai, invadido. Oh, Espírito Santo, todo o meu ser vai tocando de dentro para fora, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Deus, toda seta enviada das profundezas do inferno, oh Espírito Santo, que as portas do inferno nesta hora não venham prevalecer, meu Pai, quanto o Teu povo, a Tua igreja. Eu creio nesta hora que através deste clamor, desta súplica, pessoas estão sendo libertas. O mal, meu Pai, está sendo amarrado. Deus Todo-Poderoso, e o Teu nome será glorificado e exaltado, meu Pai, na vida dos Teus servos e servas Tuas. Deus Todo-Poderoso, o Senhor, meu Pai, é fiel. A Tua palavra diz, meu Pai, que passarão os céus e a terra, mas as Suas palavras não irão de passar. E eu creio, meu Pai, na promessa, quando o Senhor disse que passarão os céus e a terra, mas o Senhor, a Tua palavra, meu Pai, não morre. E quem tem promessa, meu Pai, é tudo que o Senhor prometeu nas nossas vidas vai se cumprir.
Quero lhe pedir, meu Pai, por cada pedido de oração dos teus servos e servas tuas, que fazem, meu Pai, lá nos comentários, a cada servo, a cada serva, a cada homem, a cada mulher, jovem, criança, adolescente, que o Senhor nesta hora venha visitar e venha quebrar, meu Pai, todo o mal na vida, meu Pai, dos teus servos e servas tuas, que precisam ser levantados, que precisam ser tocados. Ô Espírito Santo, nesta hora, invade, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, o nosso ser, que o Senhor venha entrar nas famílias, toda maldição hereditária, toda obra, meu Pai, de macumbaria, toda obra, meu Pai, de feitiçaria, toda obra de magia negra, toda obra, meu Pai, de voodoo, toda obra, meu Pai, feita a 7 palmos da terra, nas cachoeiras, nas catatumbas, nas matas virgens, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, nós te clamamos e exaltamos, porque sabemos, meu Pai, que o Senhor está conosco em meias batalhas, em meias guerras. O Senhor continua fiel. Pode o homem falhar, posso eu, meu Pai, falhar, posso eu falar e não fazer, mas o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus Todo-Poderoso, tudo o que acontece nas nossas vidas é permissão do Senhor, e quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, que nesta manhã o Senhor, meu Pai, venha fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso ser, vai tirando, meu Pai, tudo que não presta. Ô Espírito Santo, aonde tiver, meu Pai, um depressivo, fraco, desanimado, meu Pai, precisando ser levantado, precisando ser tocado, precisando ser liberto, precisando, meu Pai, de um toque, meu Pai, espiritual, que a tua presença, meu Pai amado, venha entrar e venha penetrar no nosso coração. Todos os dias, meu Pai, eu peço sabedoria e entendimento da tua palavra dentro, meu Pai, do meu coração. Ô Espírito Santo, que nesta hora sabemos, meu Pai, ô Espírito Santo, que tudo vai se cumprir na vida do teu povo, da tua igreja. Por isso, meu Pai, eu digo nesta hora, ô Maranata, ora vem, Senhor Jesus, buscar o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão depressivos, fracos, desanimados, pensando em parar, outros, meu Pai, querendo cometer até uma loucura. Eu te peço nesta hora, vai repreendendo, meu Pai, toda a opressão maligna, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. No teu nome há poder, meu Pai, e eu creio, como diz a tua palavra, em Jeremias capítulo 33, versículo 3, clamas a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A tua palavra é viva e eficaz em nossos corações. A tua palavra, meu Pai, penetra em cada coração neste dia chamado hoje, e eu só tenho, meu Pai, a agradecer, eu só tenho, meu Pai amado, a louvar, eu só tenho, meu Pai, a engrandecer ao nome do Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor, que fez o céu e criou a terra e criou o mar e criou o universo e criou todas, meu Pai amado, seres humanos que existem nessa humanidade. Pai Celeste, nesta hora, que o Senhor, meu Pai, venha nos proteger e venha nos guardar de toda a seta do adversário. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário e da bala perdida e dos assaltos e dos acidentes, que tudo aquilo, meu Pai, que tenta se aproximar
e venha, meu Pai amado, tentar, meu Pai amado, enganar, espírito de engano, espírito, meu Pai, de Judas Iscariote, pessoas que querem ver o nosso mal, pessoas que querem, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, de falsidade, que seja, meu Pai, repreendido e jogado por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, neste dia chamado hoje, meu Pai. Fala ao nosso coração, fala cada dia mais e mais, meu Pai, com teu povo, a tua igreja. A tua igreja anseia pela tua volta, Deus Todo-Poderoso, e o céu ele é tomado à força, e a salvação, meu Pai, ela é individual, e eu creio nesta hora, a partir desta oração, que o Senhor está fortalecendo a nossa alma, porque eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor nos fortalece e nos dá vitória. Nos dê, meu Pai, um dia abençoado, nos dê, meu Pai, um dia tranquilo, nos dê, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, as janelas do céu sendo abertas na vida de cada um, que todos os grilhões, todas as cadeias, todas as correntes venham ser quebrados nesta hora. Fica conosco, derrama a tua glória sobre nós. São essas bênçãos que eu te peço, já te agradeço para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Inscreva no canal, palavra inscreva-se aqui embaixo, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida. Deus vai fazer algo sobrenatural e vai te envolver com a sua glória, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Fui, irmão. Fica com Deus.